Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, hoje o 12º dia dessa caminhada de fé, aonde nós vemos então Abraão abençoando Isaac, e agora Isaac, por sua vez, passa a bênção para Jacó, mesmo que na condição, digamos, errada, de engano, mas havia promessa sobre a sua vida, que o menor reinaria sobre o maior. E sendo que Esaú já havia desprezado e trocado essa benção por um prato de lentilha. Muito bem. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, acabado Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, com a caça. E ali, toda aquela situação, apresentou o guisado, trouxe aqui meu pai, né? Mas, então Isaac fala assim, mas uai, quem é você? Eu sou Esaú. E aí que ele tomou conta de que havia abençoado Jacó. E no versículo 38 diz assim, e disse Esaú, seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú sua voz e chorou, derramou pranto ali, derramou pranto. Mas agora, pense comigo, esse choro de Esaú é sincero? Realmente ele sentiu-se, ou seja, que havia perdido algo realmente de grande valor? Ou simplesmente ele estava arrependido ou daquilo que ele havia feito lá atrás? Ou simplesmente um remorso? Como se pode dizer? Eu acredito que não era sincero. Porque Esaú, como a gente observa em toda a sua caminhada, era uma pessoa que tinha um coração ruim, né? Ruim. Ele tomou várias atitudes, até mesmo, para desagradar o seu pai, a sua mãe. Quando falaram, não faça isso, foi aquilo que ele fazia. Então, isso não somente desagradou a Rebeca e o seu pai Isaac, como principalmente a Deus, que tirou já, então, a bênção definitivamente da sua vida. E ele ficou apenas, ou seja, com o deserto, com o trabalho árduo, né? E ele viveria da espada a vida toda. Essa era a sina de Esaú nos seus dias de vida. E a bênção foi entregue àquele, então, que foi direcionado, aquele que foi escolhido por Deus, mesmo, de repente, aos olhos humanos, né? De fato, ele fez errado, mas havia dentro dele um desejo realmente de alcançar de Deus uma resposta, um desejo de conhecer a Deus. E isso foi muito bom. Isso fez com que Deus se dispusesse a abençoar a sua vida todos os dias, né? Tem aqui uma orientação que eu quero ler para você, que diz assim: então, levantou Esaú sua voz e chorou. Entenda, existem pessoas assim também no mundo, que na hora de satisfazer, ou seja, a sua vontade, o seu desejo, né, porque, veja bem, Esaú estava com fome, não estava? E o que ele disse? Que me vale a direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer. Então ele não olhou com os olhos espirituais, ele olhou com os olhos físicos. Presta atenção. Então há pessoas assim no mundo, que é como Esaú, não valorizam o espiritual, mas valorizam o momento físico, né? Aquele momento de prazer e pronto, acabou, não me interessa mais nada. Presta atenção. Então, e não pensam nas consequências, como Esaú. E depois de chorarem, lamentarem pelo que perderam, então essas pessoas, assim como Esaú, ou seja, que procedem dessa maneira, porque são pessoas, ou seja, que de alguma forma elas são profanas. Olha que pesada, né? Porque Esaú foi profano, né? E as lágrimas, ou seja,
que derramaram, ou seja, que choraram, não foi de arrependimento, mas de desgosto. De desgosto. Mas por que, pastor, diz isso? Porque ele era uma pessoa insensata. E ela não pensou no projeto de Deus para si, para sua família, para o seu futuro, para as futuras gerações. Eu quero que você preste muita atenção. Esaú, assim como Jacó, também ouvia do pai e da mãe, ouviu falar do Deus de Abraão, seu avô, ouvia as histórias, a orientação e a promessa. Então, os dois tiveram a mesma oportunidade. E Esaú tinha mais ainda, mais chance, porque ele era o primogênito. Entenda. Então, tem pessoas que têm tudo para dar certo na vida, mas não dá certo, não acontece. Por quê? Porque ele rejeita, ele abandona, ele pega outro caminho, ele pega outra direção para a sua vida. E nada, então, acontece, nada muda, nada melhora, ou seja, ele toma a direção errada, a atitude errada. Por isso que está no que está e deu no que deu, como aqui nós vemos. Rejeitou a bênção, desprezou a bênção e então perdeu por completo. E há situações que pessoas que estão nesse caminho e que vão de fato, de verdade, então perder não apenas a vida, não apenas a oportunidade, mas também a salvação. Então nós devemos tomar muito, mas muito cuidado mesmo quanto a isso. Devemos focar de todo o coração, com toda a alegria, com toda a fé, o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então viva isso no seu coração. Viva isso. Eu quero ler mais um pouquinho aqui essa orientação que diz assim, Esaú, assim como Esaú, acontece com milhões de seres humanos, que infelizmente, isto eles ignoram, eles abandonam, ou seja, rejeitam aquilo que foi preparado por Deus. Quantas vezes você ouviu falar do Senhor Jesus? Quantas palavras de salvação você já ouviu na sua vida? Eu imagino que não é a primeira vez. Não é. Mas qual atitude que você já tomou em relação a servir a Deus? Estou falando com você. Você, senhor, você, senhora, que está me acompanhando agora. E Deus está falando contigo. Deus quer que você saia dessa condição que você está para uma vida abençoada. Mas cabe a cada ser humano agir, fazer suas escolhas. Aqui, ou seja, Esaú fez a escolha dele, Isaac fez a escolha dele. E você, nós estamos fazendo nossa escolha agora. Tá certo? Então, age a sua fé e faça a melhor escolha. A Bíblia diz, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. E aí Deus fala assim, e ainda eu quero que você escolha a vida. Eu quero escolher a vida, não quero escolher a morte. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas não estou dizendo a morte, você morrer ali ou a pessoa. Quantas pessoas morrem todo dia? Não é essa morte. É a morte espiritual. Que é o distanciamento de Deus por completo. É a morte eterna. Então, enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de viver, de termos vida. Entenda isso, tá certo? Então, quero ler mais um pouquinho, já vamos finalizar. Prepare já o seu copo com água para que a gente possa orar, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, assim como Esaú, há dezenas, centenas, milhares, milhões que desprezam, então, o amor e o perdão do Senhor Jesus, né? Do Deus Todo-Poderoso, né? E quando não há mais tempo de fazer mais nada, então eles correm, ou seja, o risco ainda de perder a salvação. Mas você e eu temos tempo. Se você se arrepender, se você pedir perdão, se você decidir mudar, então aí a oportunidade chegou, ok? Tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Prepare o seu copo com água, nós já vamos orar. Muito bem? Levante seu copo com água, feche seus olhos agora. Pai bendito e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, apresentamos
meu Pai, este copo com água, apresentamos essas vidas que oram conosco, de perto, de longe, todos os lugares. Meu Pai, há pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas necessitadas, pessoas aflitas, pessoas, meu Pai, que estão passando por todo tipo de problemas, meu Pai, e que precisam ser alcançados. E há aqueles que hoje, meu Pai, ouvindo essa palavra, tomam uma decisão na sua vida, em aceitar, receber, em abandonar a vida errada, o desprezo. De repente, quantas vezes desmereceu a palavra, né? De repente, uma pessoa próxima, um amigo, alguém, uma palavra que ela ouviu, mas até então não tinha tomado nenhuma atitude. Mas hoje ela decide aceitar o Senhor, receber o Senhor como único Salvador na sua vida. Paizinho, que essa água seja força, seja disposição, seja alegria para o seu coração, para a nova vida que comece. Assim eu declaro ungido e abençoado essa água, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água e receba então o seu milagre. Amém. Glória a Deus, tá bom? Ficamos por aqui. Deus abençoe abundantemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na fé, fiquem todos na paz. Até lá, em nome de Jesus.